Oi, gente. Vocês estão bem? Eu tô bem, impactada. Refletindo aqui no meu quarto como eu vou fazer esse vídeo. Porque deu 4 páginas de estudo bíblico e não faz o menor sentido o quanto isso faz sentido pra mim, o meu estudo bíblico de hoje, e o quanto ele é muito maluco. E eu não sei o que tá acontecendo, cara. Mas é isso aí. Provavelmente vai ser um vídeo muito longo. E então só os fortes vão assistir. E é isso, vamos lá. Eu esperava. Eu vou falar sobre Eclesiastes 3 e algumas revelações. Hoje foi uma oração muito intensa. Eu esperava que fosse interessante, porque é aquela palavra sobre o tempo, né? Tempo de plantar, tempo de colher, blá blá. Que é super conhecida e que é uma palavra que eu amo, que sempre me dá muita paz no coração, assim, quando eu leio, mas que eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa diferente, né? Porque toda palavra que é muito conhecida, quando eu vou rezar ela pessoalmente, dentro do contexto dela, porque eu tô lendo todo o livro de Eclesiastes agora, né? Deus arruma um jeito de aprofundar muito loucamente comigo. Enfim, aí quando eu li, não li só esse trecho, né, que é mais conhecido, eu li o capítulo 3 inteiro. E quando eu li o primeiro trecho, o que mais me chamou atenção foi o primeiro versículo, que é o meu favorito, na verdade. Debaixo do céu há momento para tudo, e tempo certo para cada coisa. Esse versículo me marca muito porque foi o primeiro versículo que eu preguei na minha vida. Eu preguei poucas vezes, né? Mas a primeira vez que eu preguei, eu tinha acho que uns 15 anos, e foi sobre essa palavra, exatamente sobre esse versículo. E eu achei muito louco, porque logo de cara Deus já quebrou, assim, tudo comigo, porque eu entendi ele de um jeito totalmente diferente. O que me chamou a atenção foi o debaixo do céu, porque ontem eu tinha entendido que tudo que está acima do céu é o sobrenatural e tudo que está abaixo do céu é o natural, né? E aí vai falar que para coisas que estão debaixo do céu, ou seja, para as coisas naturais, tem tudo um tempo certo e um momento certo, né? Então, o sobrenatural não está inserido nisso. E, e aí eu escrevi assim, que na eternidade o tempo era irrelevante. E aqui o tempo importava. Não o tempo que escravizava, né? Um tempo cronológico, assim, que a gente vive em função dele, né? Mas o dos processos que a gente vive. E aí, vai virar uma bagunça, viu? Já tô avisando, vocês sabem, vai virar uma bagunça, porque eu vou e volto nessa oração, porque foi muita loucura. Aí eu falo que, por conta disso, por conta desse tempo importar, é o tempo dos processos que importa, né? Sou eu que eu dito o tempo a partir da minha abertura. Porque assim, Deus, ele quer que aconteça, ele tem um plano para nós, e ele tem uma sequência de coisas que ele quer que a gente viva, né? Que aconteça com a gente. Só que a gente vai vivendo conforme a gente tem abertura e conforme a gente consegue se relacionar com Deus, se abrir para o que ele quer falar com a gente, né? E eu posso me atrasar ou ir mais rápido, né? Segundo meu próprio ritmo. Eu tenho uma questão na minha vida que ela. Todo mundo tem, né? Esses ciclos que se repetem. Que ela sempre volta, assim. Então, sempre que eu chego em um determinado ponto, eu tenho que peitar uma coisa que eu não consigo peitar e que eu sempre tento peitar a hora que eu chego e eu não consigo. Aí eu volto no começo. Então, é muito interessante essa dinâmica, porque Deus, ele se esforça, ele dá oportunidades pra gente de diversos modos, com diversas pessoas, em diversos contextos, para que a gente acesse esse próximo degrau na nossa escadinha de processos, né? Porque é esse o tempo, a estrutura que ele tem para nós. Mas a gente não consegue. Então ele cria situações para que a gente consiga e dá provações pra gente para que a gente consiga caminhar. E aí, por exemplo, sobre a permissão, né, de Deus.
a gente tá indo num caminho que Deus fala, nossa, ela vai alcançar aquele degrau que ela precisava alcançar nesse caminho. Mas por algum motivo, a gente faz uma escolha aqui, uma escolha ali, e aí não é uma escolha, tipo, que ajuda a gente. Aí Deus permite que aconteça alguma coisa pra voltar a gente para os planos de evolução dele, né? Pra lapidar a nossa alma. Mas não é que era a vontade dele, foi uma permissão. E e é muito louco isso, assim, porque ele permite coisas pra gente não se perder nessa estrutura, nessa lapidação dele. Aí você me pergunta, pra que essa lapidação? A gente vai chegar lá, que é uma pergunta existencial que eu tenho, né? Aí tá. Aí primeiro ele falou isso, que tudo depende de mim, que eu posso me atrasar ou pode ir mais rápido, né, segundo o meu ritmo. Mas que ele tem muito pra fazer e ele quer fazer muito, sabe? É, o Ed falava disso do Jovens Sarados, num texto que ele escreveu e que a gente teve a mesma visualização, que era de uma torneira. Na verdade, não a mesma, era parecida a visualização, era um pouco inversa, mas conversava. Que era de Deus abrindo uma torneira e querendo molhar todo mundo com a graça dele, né? Mas que algumas pessoas estavam abertas para aquilo e algumas não. E aí Deus fala isso, que ele quer muito despejar a graça em nós, que ele quer muito fazer o que a gente nasceu para ser, né? Super abstrato, né? Mas vocês estão acompanhando, é isso. Vou fingir que vocês estão acompanhando e vou continuar falando, vocês que lutem. Deus quer muito realizar os planos dele na nossa vida, mas muitas vezes a gente não consegue deixar ele lapidar, viver os processos pra gente conseguir ter estrutura para receber o plano dele para nós, né? Ah, mas aí ele fala que ele é paciente para viver com a gente os nossos processos. E ele vai repetir esses processos quantas vezes for necessário, sabe? Ele nunca vai se cansar. Até você entender o que ele quer falar com aquilo lá, ele vai fazer, de várias formas. Igual um professor, quando tá tentando explicar uma coisa para um aluno, o aluno não entende nem a pau, eu era essa aluna. E aí, tipo, o professor vai tentar de todo jeito, até que uma hora o aluno vai entender, sabe? Até uma hora que o aluno vai bater tanta cabeça na parede que ele vai entender. Então, Deus é esse professor. Mas ele quer muito, muito que a gente caminha. Então ele tá, tipo, lá, mas ele quer derrubar tudo na gente. Mas ele é paciente. E ele sabe como a gente não consegue lidar com tudo, então ele vai dando de pouquinho em pouquinho. E aí, eu não sei se vocês já viveram essa situação do ciclo, né? Mas é muito frustrante quando você não consegue passar por um degrau a mais e você sabe que você não consegue, e aí você volta desde o começo, né? É, Enfim. Aí, do nada, no meio da oração, eu fiquei pensando sobre a minha ampulheta. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ela tá. Vou pegar pra vocês verem. Ai, esse é meu quarto. Aqui em cima. Que eu tenho um quarto na casa dos meus pais e no meu. Essa aqui é a minha ampulheta. E ela é perfeita. Eu amo ela. E ela é um símbolo pra mim de tempo. Ela me acalma muito, sabe? Às vezes eu fico, tipo, olhando só a areinha dela cair e contemplando ela. E é muito louco, porque eu gosto muito de uma banda que chama Ministério Zoe. E eles têm um quadro no canal deles que chama Ampulheta, que é pra falar sobre as coisas sobre eles, né? E Zoe é o nome do meu canal. E eu nem pensei nisso quando eu comecei a fazer o canal, né? Foi só, tipo, uma inspiração mesmo. E Zoe quer dizer vida. E eu ainda vou elaborar direito isso. Mas eu acho que tem a ver com o plano de Deus, assim, pra mim, sobre o tempo. Aí. E eu falei sobre isso, né? Sobre a ampulheta e a questão do tempo. E aí eu escrevi que eu preciso aceitar o tempo como um amigo, coexistir com ele, porque gostando ou não, ele vai vir. Hoje eu escrevi um texto sobre o Pequeno Príncipe. Eu tenho uma série no meu blog, que chama Metamorfose Luminosa. E eu tô relendo O Pequeno Príncipe, faz uns 2 anos isso. E aí, quando me dá vontade, eu vou lá e leio um capítulo e faço um pouquinho, né? Porque O Pequeno Príncipe é um livro profundamente psicanalítico e que ele mexe muito com a gente, né? Então a gente sempre descobre coisas novas quando a gente lê ele.
E aí tô fazendo isso e tô anotando, sabe, parte por parte. E aí hoje eu fui escrever e eu escrevi sobre a partida do Pequeno Príncipe para a jornada dele, né? E aí ele falava sobre os vulcões, que ele arrumou os vulcões dele antes dele partir do planeta dele. E eu fiquei pensando, né? E ele falava assim, que ele checou os vulcões em atividade e também os que estavam extintos, só por precaução. E que se ele não checasse, se ele não cuidasse desses vulcões, eles podiam entrar em erupção em qualquer momento, né? Então é bem isso, assim, com a gente também. Se a gente não checa a nossa vida, se a gente escolhe ignorar algumas coisas, elas vão aparecer, querendo ou não, agora ou depois, sabe? Então, o tempo, ele pode ser o nosso amigo se a gente conseguir olhar para as coisas que precisam ser olhadas, é, nos momentos e abraçando o nosso presente, vivendo os nossos processos, sem fugir para a Ilha de Lotus. Eu vou fazer um vídeo da Ilha de Lotus ainda, que eu ainda não tive coragem, mas eu vou fazer. Sem fugir para qualquer outra realidade, sabe, que a gente está vivendo e se enchendo das ilusões do mundo, e dos prazeres do mundo. Ou a gente pode ficar, tipo, fingindo que aquela coisa que tá incomodando a gente, aquele processo que tá iminente, não tá lá, e aí uma hora ele vai explodir e a gente vai ter que lidar com ele. Então, tipo, o tempo, a gente pode coexistir com as coisas que a gente tem dificuldade, ou a gente pode fazer delas uma, uma dor muito grande, sabe? É, E é muito bonito também, porque nessa parte do Pequeno Príncipe, ele tem que deixar, ele tem que checar os vulcões dele, que são os desejos interiores, os baobás, que são as coisas ruins, né? E ele também tem que se despedir da rosa dele, que representa as relações profundas, né? E aí, tipo, a relação do Pequeno Príncipe e da Rosa é muito, muito profunda, né? É muito complexa também. Toda vez que eu leio, eu fico tipo, mano, o que tá acontecendo? Eu nunca entendo nada. E aí, é muito legal porque o Pequeno Príncipe, ele, por mais que ele ame a Rosa daquele jeito dele, ele precisa ir na jornada dele de autoconhecimento pra amar a Rosa direito, sabe? Ele não é, parece que, não suficiente, mas assim, ele não tá pronto pra viver o amor da Rosa, né? E com a Rosa, pra amar ela direito, pra entender as nuances da personalidade dela, né? E ela, tipo, aceita esse amor porque ela quer muito ser enxergada por ele, ela quer muito viver aquele amor porque ela gosta muito dele. Então ela aceita como ele tá. Mas pra eles ficarem no mesmo nível, ele precisa ter experiências, conhecer outros planetas. Tanto que a Rosa nem é um planeta, ela tá no planeta dele, né? E aí, tipo, ele vai em busca de outros planetas, de outros mundos pra poder entender o mundo dele, né? E talvez aí, tipo, enxergar ela em outro planeta, em vez de plantada no dele. Isso é interessante. E aí, achei fantástico como o mundo funciona, né? Como Deus é, assim. Porque aí vem essa parte, ó. Tempo para abraçar e tempo para se separar, sabe? E Deus vem ministrando que o amor, ele tá ele tá no tempo, o amor debaixo do céu, né? As nossas relações com os outros. Ele tá no tempo porque ele vai e volta, sabe? Ele permite esse. Ele é livre para se locomover, né? Enfim, essa é uma parte, a parte que eu achei muito fofa e muito bonitinha, mas voltando à parte central. Ai, deixa eu ver o que eu vou falar agora, gente, que é muita coisa. Tá. Deus vai falar assim. Deus não, o cara que tá escrevendo na palavra. É o cara que tá questionando o que a gente tá questionando também. Observei a tarefa que Deus entregou aos homens, para com ela se ocuparem. Colocou o senso de eternidade, no coração do homem, mas sem que o homem pudesse compreender a obra que ele realizava do começo ao fim. Então, ou seja, Deus colocou um senso de eternidade na gente, um enxergar além do que a gente vive no material,
mas sem que a gente possa entender a obra como um todo, ou seja, sem que a gente tivesse as peças do quebra-cabeça para montar e enxergar ele, né? O que é muito louco. Se a gente tivesse todas as peças, a gente seria Deus. Tô adorando Deus resolvendo minhas tretas aqui. E, tipo, e entender que eu rezei muitas vezes, tipo, Deus me dá todas as peças do quebra-cabeça para enxergar o todo. E essa oração era basicamente pedir, Deus, deixa eu ser Deus. Ok. É... Tá. Então compreendi que não existe para o homem nada melhor do que se alegrar e agir bem durante a vida. Aí tá, aí eu coloquei um questionamento que foi respondido na mesma hora, na mesma oração, fiquei de cara, que normalmente Deus demora tipo 10 anos para responder uma coisa para mim, concreta e profunda e existencial, enfim. Aí eu coloquei assim: por que que Deus ele apresenta pra gente? Ele dá um aparato psicológico pra gente, uma racionalidade pra gente entender o todo, mas ele dá de um jeito que a gente não pode entender o todo. Mas ele dá. Por que que ele dá? Se ele quisesse só não dar pra gente entender, tudo bem, a gente ia ser tipo os bichinhos, não entender nada. Mas por que que Deus faz um ser que ele entende, mas entende em partes, que nem vai falar em Coríntios. E, tipo, mas não entende o todo. Então, eu fiquei muito angustiada. Por que que ele deu esse meio, né, pra gente? E não deu zero e nem nada, e nem tudo, né? Aí eu entendi que eu não sabia nesse momento da oração. Mas que eu entendi que Deus tinha estruturado a gente em uma linha temporal. Então, ele criou o mundo, ele criou um contexto pra gente viver, né? O contexto simbólico e material, né? Pra gente viver e para trazer o ser humano para a vida, que é diferente do que é o céu, do que é do que é outro contexto sobrenatural. Como, por exemplo, deixa eu pensar. Como, por exemplo, as cidades, que elas têm as próprias regras delas. Tô dando um exemplo natural, mas não é bem isso, que eu não tenho um exemplo para dar para você. Mas, enfim. Aí tá. Aí esse senso de eternidade que a gente tem é uma intuição, né? Entendo que é algo, acho que eu já falei isso, que é algo que vai além, que move a gente em direção a Deus, mas que a gente não tem capacidade de entender. E aí eu coloquei que era proposital que Deus fazia para a gente não enxergar o todo e que ele me dava essa linha temporal e ele pedia para que eu vivesse nessa linha temporal e nessa estrutura que ele colocou. Por que que eu ficava me questionando sobre as coisas do alto, assim, sobre essa estrutura, ao invés de seguir e me alegrar e tal, né? Aí eu falei, mas Deus, tá bom, vou seguir, mas por quê? Por que que eu tenho que seguir, sabe? Por quê? Aí, beleza. Aí vou ler a próxima parte. Aí nessa parte da oração, Deus me lembrou de Dark. Vocês já assistiram Dark, gente? Assiste Dark, que é muito bom. E aí eu comecei a pensar que a humanidade está começando a se ligar nisso, que o tempo é uma dimensão, que o espaço é uma dimensão, e que, tipo, são todas estruturas que constroem a macroestrutura para que a gente, da nossa existência, né? Eu tô tentando pensar num exemplo menor, assim. É como você construiu uma. Não sei um exemplo. É difícil pensar num exemplo, tá? E a gente tá começando a enxergar isso e não ficar só no, no entender as coisas do mundo através da nossa racionalização, mas pensar sobre as nossas estruturas e as estruturas que formam o nosso mundo. Tá entendendo? Ok. Aí Deus não, a palavra fala assim: compreendi que tudo que Deus fez dura para sempre. Ponto. A isso nada pode acrescentar e nada pode tirar. Deus fez assim para ser temido. O que existe já havia existido, o que existirá também já existiu. Deus busca aquilo que foge. Aí vai falar numa nota. Deus tem a visão total do projeto que ele realiza na história. Esse projeto, porém,
realiza-se pouco a pouco, através de momentos que se sucedem. Se o homem quiser encontrar Deus, deve procurá-lo no momento que foge, ou seja, no presente. Assim, o único relacionamento com Deus e a única vida concreta é o aqui e o agora. O resto é saudade e preocupação. Bonita essa parte, mas eu não falei muito dela. Aí eu escrevi que, tipo, olha que sacada. O que tá debaixo do sol, ou seja, as coisas materiais, é fugaz, mas é a matéria-prima, é a estrutura que Deus deu para a gente forjar o eterno. Então, ele não deu por acaso isso, porque ele pensou nessa estrutura como um jeito de acessar o eterno. Por quê? Porque quando ele deu liberdade para Satanás, olha onde eu fui, gente. Quando ele deu liberdade para Satanás enxergar o todo e tomar a decisão de ficar com ele, Satanás fez o quê? Não, não, não. Eu sou muito top. Eu vou ficar aqui sozinho e eu vou ser Deus. Quer ver? Cadê onde eu escrevi? Deus não quer que isso aconteça com a gente, entendeu? E aí Deus falou: como eu posso fazer com que isso não aconteça com eles? Aí falou: vou fazer esse rolê, vou criar esse universo para eles. Beleza. E aí ele deu as nossas estruturas para forjar o eterno. O que é o eterno? O eterno são as relações. Então, tudo que tem no mundo, todas as coisas que a gente não entende, que a gente dá todo o valor, que a gente acha que a gente tem que acumular durante a vida, ela é só uma matéria-prima, é só uns instrumentos que Deus deu para a gente alcançar o que realmente importa, que são as relações. E ele é tão maravilhoso que ele sabia que o ser humano ele não ia conseguir ter uma relação tão de fácil acesso com ele. Na verdade, ele deu, né, lá em Adão e Eva, mas a gente cagou tudo. Então, para ele tentar organizar isso, que ele sabia das nossas limitações pelo pecado original, ele mandou Jesus como um ser humano e ele deu pra gente pessoas, porque o igual identifica o igual e consegue se amar. Então, conforme a gente vai se relacionando com o outro, tem uns pensamentos da psicologia que falam, pensadores da psicologia que falam isso, eu acho que eu já falei no canal também. Conforme a gente se relaciona com o outro, a gente vai construindo a nossa personalidade, construindo nossos valores e conseguindo se aproximar de Deus. Então, tipo assim, Deus ele fez isso para facilitar o nosso encontro com ele, para facilitar o sagrado, sabe? Beleza, tudo isso pra gente não ser retardado que nem Satanás. Beleza. Aí, aí eu escrevi, na estrutura que Deus criou, foi preciso de corpos para me relacionar. Calma aí. Então, as relações são o sentido da vida, né? E nessa estrutura, eu preciso de corpo, então Deus fez corpos pra gente se relacionar. Eu tenho necessidade básica para suprir fome, sede e desejo. Então, o material, a gente tem tudo isso acontecendo para ajudar a gente a tocar o sobrenatural. Então, o material serve no sentido de serviço, de servir o imaterial. E o fugaz serve o eterno. Então a gente precisa dessa estrutura para alcançar Deus. E até que quando Jesus estava aqui, ele fala que o sábado. É do sábado, não sei se eu já fiz um vídeo sobre isso, mas é uma coisa que sempre volta no meu coração também. Que é o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então a gente não é escravo das nossas leis. As leis têm que ajudar a gente a subir, né? Enfim. Aí. Ai, eu amo essa parte. Por que então Deus deu entendimento pela metade? Aquela pergunta que eu fiz pra vocês, né? No começo, que eu falei, por que não fez nem animalzinho? E nem, tipo, todos poderosos? Porque a gente, o amor, ele consiste na liberdade, no livre-arbítrio. Então, tipo, Deus, os anjos, eles não podiam escolher, eles tinham que servir a Deus, né? Tanto que eles não podem voltar atrás, porque não é uma escolha. E aí, Deus deu tudo esse conhecimento, essa estrutura pra gente, para que nós mesmos, pela liberdade, a gente busque esse sobrenatural, sem, aos pouquinhos,
ir se desprendendo do que é natural. Então, ele deu as estruturas, os instrumentos para a gente utilizar, para a gente caminhar e alcançar ele, só que a gente tem que alcançar não só usando as estruturas que ele deu, entendeu? Então, por exemplo, quando o ser humano ele começa a usar muito a razão, muito a razão, muito a razão, Deus fala: calma, dá uma segurada, porque a razão. Calma, eu escrevi. A razão é misericórdia divina para com a humanidade. Porque ele deu isso pra gente, pra ajudar a gente a alcançar ele. Mas de repente a gente começa a usar de um jeito muito louco, sabe? Tipo, pra ir contra ele. E aí ele fala: opa, dá uma segurada. Enfim, e aí ele quer que a gente se mova, ele quer que seja a gente ativamente que deseje o relacionamento com ele, que deseje a vontade dele, né? Aí eu fico pensando, ele fez isso porque ele é cruel? Porque ele quer, tipo, que a gente se humilhe e fale, nossa, oh my God, você é um super Deus perfeito, não sei o quê. Não, porque ele tem que desenvolver na gente a capacidade de viver pelo sobrenatural, sabe? Sem que ele tenha feito tudo, porque ele pode fazer tudo, ele pode fazer, por exemplo, uma pessoa enxergar o sobrenatural. Os santos estão aí, né? E ele pode, por exemplo, quando você tá no estado de graça, quando você tá no chures, Deus vai fazendo, sabe? Que nem Paulo falava, tipo, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. De fato, era Cristo que vivia nele, porque ele se entregava tanto que Deus ia fazendo, sabe? Deus pode fazer isso? Pode, mas ele quer que a gente desenvolva essas capacidades por nós mesmos para que ele dê para que a gente conquiste de alguma forma isso, por mais que ele possa dar. Aí eu escrevi: o fugaz é um instrumento para a eternidade? Sim, até aprendermos a não precisar mais dele e das estruturas terrenas, como a razão, para tocar o sobrenatural e o divino. Então vai chegar um momento, se Deus quiser, da nossa evolução, que a gente não vai precisar do material, que a gente vai só tocar o divino. Mas será que a gente conseguiria fazer isso com enxergando todo, enxergando as coisas de uma vez? Porque deve ser assustadoramente louco e lindo, sabe? E deve, tipo, puxar que nem um imã. Por exemplo, quando Pedro vê a transfiguração, ele fica tipo, mano, o que tá acontecendo, sabe? Caraca, que surreal, sabe? Então, tipo, a gente conseguiria fazer isso de cara? E aí vai falar assim, naquela parte que eu li, né? Que esse projeto, o projeto de Deus, ó, Deus tem a visão total do projeto que ele realiza na história. Esse projeto realiza-se pouco a pouco através dos momentos que se sucedem. Se o homem quiser encontrar a Deus, deve procurá-lo. Então, tipo, Deus vai fazendo aos pouquinhos e de acordo com o que a gente quer, de acordo com as nossas disposições, para que a gente tenha a estrutura, sabe? Para que a gente seja formado e preparado para conseguir lidar com a grandiosidade dele e não fugir, não pirar que nem Satanás, sabe? Aí tá. Aí eu escrevi que a gente tem sempre que ter no nosso coração que o que importa são os encontros. Vários encontros resultam no relacionamento, né? Já falei isso também. E que Deus vai dando para nós a conta gotas, mesmo querendo dar tudo, porque vai preparando a gente para viver sem a estrutura. E ele não quer perder a gente, né? Então, às vezes, se ele dá tudo, a gente vai fugir. Quem nunca? Escrevi: comer comida sólida ao invés de tomar leitinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se eu quero o todo, Deus também quer mostrar. Vai falar na palavra também. Quem procura acha, quem busca encontra, né? Você acha que se você pedir uma coisa, Deus não quer fazer? Claro que ele quer. Mas eu tô pronta para encontrar? Eu tô pronta para buscar, sabe? Tipo, e se eu não tô, e se eu não consigo, o que eu posso fazer para conseguir, sabe? O que me motiva a querer contemplar a verdade de Deus, sabe? Vamos lá, vocês estão prontos? Agora a gente vai responder outra pergunta. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. First, tá. O justo e o injusto estão debaixo do julgamento de Deus. Para mim, essa é uma resposta do porquê a gente precisa ser sábio. Ontem tinha começado a pensar sobre isso, né? Que era porque a gente tinha que olhar mais para mim, para nós mesmos, em relação a Deus, do que para eu e o outro, né? Tipo, o outro é insensato e a gente vai morrer.
mas o que importa é a minha jornada e o meu relacionamento com Deus. Os outros são tipo não é um prêmio, mas é tipo um bônus, assim, o meu relacionamento com os outros. Porque Deus é tão bom que ele fez a gente se relacionar com os outros como uma coisa boa, sabe? Mas não é o centro da nossa história. O outro não tem que ser protagonista da nossa história, a gente tem que ser. E aí, Deus me trouxe de novo uma questão de um videogame, mas dessa vez era uma corrida, sabe? Eu devo caminhar pela vida porque quero ser preenchida por Deus. E é isso o sentido da vida. Isso só acontece me relacionando com ele e com os outros, usando do fugaz, dos instrumentos que ele me deu e jogando o jogo da vida, né? Deus vai me inspirando a usar os instrumentos que preciso usar e os quais não, em quais momentos usar, né? Então, achei muito da hora e é uma coisa minha e de Deus. E quanto mais eu subo na escada da santidade, mais eu alcanço Deus e eu me realizo no sentido da minha vida, né? Ai, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu escrevi também, aqui ó. A vida humana está cercada de limitações. Aí eu coloquei que Deus não me dá certeza para eu não criar apego na racionalidade e não achar que eu sou Deus da minha vida, igual Satanás. O apego a qualquer coisa relacionada à estrutura aprisiona e eu preciso ser livre para fluir no sobrenatural. E é isso, gente. Tamo junto. Eu amei a oração de hoje, eu tô emocionada. Só deu meia hora só. Tô mó felizona, que achei que ia dar super muitas horas. E é isso, espero que tenha edificado vocês de alguma forma. Eu amo pensar sobre o tempo, me deixa louquinha. Eu não sei se eu fiz algum sentido, mas pra mim fez muito sentido. E é isso. Espero que vocês estejam tendo uma ótima quarentena e muito produtiva. Beijo, tamo junto.